Você se interessa em tentar descobrir o que é aprender? Você vai para a escola para aprender, não é verdade? Mas o que é aprender? Já refletiu sobre isso? Como aprende, por que aprende e o que é que está aprendendo? Qual o significado, o sentido profundo do aprender? Você tem de aprender a ler e a escrever, de estudar várias matérias e também de adquirir uma técnica, se preparar para uma profissão na qual possa ganhar o seu sustento. É tudo isso que se entende quando se fala de aprender. Mas a maioria de nós para aí. Logo que passamos em certos exames e arranjamos emprego, uma profissão, parecemos nos esquecer do aprender. O aprender tem um fim? Dizemos que aprender dos livros e aprender da experiência são duas coisas diferentes. E realmente, isso é um fato? Dos livros aprendemos o que outras pessoas escreveram sobre ciências, por exemplo. Em seguida, fazemos nossos próprios experimentos e continuamos a aprender por meio desses experimentos. E aprendemos também pela experiência, pelo menos é o que dizemos. Mas afinal de contas, para se poder sondar as extraordinárias profundezas da vida, descobrir o que é Deus ou a verdade, necessita-se de liberdade. E pela experiência, encontra-se liberdade para descobrir e para aprender? Já refletiu sobre o que é experiência? É o sentimento que acompanha a resposta a um desafio, não acha? Responder a um desafio é experiência. E aprende-se pela experiência? Quando responde a um desafio, a um estímulo, sua resposta se baseia em seu condicionamento, na educação que recebeu, em seu fundo cultural, religioso, social e econômico. Responde a um desafio condicionado por seu fundo hinduísta, cristão, comunista ou o que quer que seja. Se não se libertar do seu fundo, sua resposta a todo desafio fortalecerá ou modificará esse fundo. Portanto, nunca entrará verdadeiramente e nem estará livre para explorar, descobrir e compreender o que é a verdade ou o que é Deus. A experiência, pois, não liberta a mente e o aprender pela experiência é apenas um processo de formação de novos padrões, baseados no antigo conhecimento da pessoa. Considero muito importante compreender isso, porque à medida que nos tornamos mais velhos, nos entrincheiramos cada vez mais em nossa experiência, esperando que assim aprenderemos. Mas o que aprendemos é ditado por nosso fundo. E isso significa que, com a experiência pela qual aprendemos, nunca há liberdade, porém apenas modificação do condicionamento. Pois bem, o que é aprender? Começa aprendendo a ler e a escrever, a obedecer ou a não obedecer. Aprende a história desse ou daquele país, aprende línguas que são necessárias para as comunicações. Aprende a ganhar o seu sustento, a tornar os campos mais férteis, etc. e etc. Mas existe um estado de aprender em que a mente esteja livre do fundo, um estado sem busca nenhuma. Você compreende essa pergunta? O que chamamos aprender é um contínuo processo de ajustamento, de resistência, de subjugação. Aprendemos ou a evitar ou a ganhar alguma coisa. Existe algum estado em que a mente não seja um instrumento de aprender, porém de ser? Você percebe essa diferença? Enquanto estamos adquirindo, obtendo,
evitando. A mente deve aprender. E nesse aprender há sempre uma grande soma de tensão e de resistência. Para aprender, precisa se concentrar, não é? E o que é a concentração? Já notou o que acontece ao se concentrar em alguma coisa? Quando te mandam estudar um livro que não deseja estudar, ou mesmo que deseja estudá-lo, tendes a resistir a outras coisas, a afastá-las. Resiste à tentação de olhar pela janela ou falar com alguém a fim de se concentrar. Portanto, na concentração há sempre esforço, não é? Na concentração existe motivo, incentivo, esforço para aprender e adquirir algo. E nossa vida é uma série de tais esforços, um estado de tensão no qual tentamos aprender. Mas se não há tensão alguma, se não há aquisição, acumular de conhecimentos, não é a mente, então, capaz de aprender muito mais profunda e rapidamente? Ela se torna, então, um instrumento de investigação da verdade, da beleza e de Deus. Isso significa, com efeito, que ela não se submete a autoridade alguma, seja a autoridade do conhecimento, seja da sociedade, da religião, da cultura ou do condicionamento. Só quando a mente está livre da carga do conhecimento, pode descobrir o que é verdadeiro. E no processo de descobrimento, não há acumulação, não é? No momento em que começa a acumular o que experimenta ou o que aprende, essa acumulação se torna a ancoragem que prende a sua mente, impedindo-a de ir mais longe. No processo de investigação, a mente larga de dia para dia tudo o que aprendeu, de modo que se conserva sempre nova, não contaminada pela experiência de ontem. A verdade é viva e não é estática. E a mente que desejar descobrir a verdade deve ser viva também, livre da carga do conhecimento ou experiência. E só então existe um estado em que a verdade pode se tornar existente. Tudo isso poderá ser difícil no sentido verbal, mas seu significado não é difícil. Se aplicar sua mente a compreendê-lo, para investigar as coisas mais profundas da vida, a mente deve ser livre. Mas se aprende e faz aquilo que aprendeu, a base para a ulterior investigação, sua mente não é livre e já não está mais investigando. Pergunta: por que esquecemos tão facilmente o que achamos difícil de aprender? Resposta: está aprendendo unicamente porque a circunstância te força a aprender? Afinal de contas, se está estudando física e matemática, mas deseja ser advogado, depressa você irá esquecer a física e a matemática. Aprende realmente se tem algum incentivo a aprender? Se deseja passar em certos exames unicamente com o fim de obter um emprego e casar, você faz esforço para se concentrar e aprender. Mas depois de passar nos exames, depressamente você esquece tudo o que aprendeu, não é? Quando aprender é apenas um meio de chegar a algum lugar, no momento em que chega onde deseja chegar, esquece o meio. E isso, certamente, de modo nenhum é aprender. Assim, só pode haver o estado de aprender quando não há motivo, incentivo, quando faz uma coisa por amor a ela própria. Pergunta: qual o significado da palavra progresso? Como a maioria das pessoas, vocês têm ideais, não? E o ideal não é realidade ou um fato. O ideal é o que deveria ser, algo para o futuro.
O que eu digo é o seguinte: esqueça o ideal e se torne cônscio de quem você é. Não busque o que deveria ser, mas compreenda o que é. A compreensão do que realmente é muito mais importante do que a busca do que deveria ser. Mas por quê? Porque na compreensão do que começa um espontâneo processo de transformação, ao passo que no vir a ser, o que pensa que deveria ser, não há nenhuma transformação, porém tão só a continuação da mesma coisa velha, em forma diferente. Se a mente, percebendo que é estúpida, procura mudar sua estupidez em inteligência, isso é, no que deveria ser, tal ação é estúpida, sem significação e sem realidade. É unicamente a perseguição de uma autoprojeção, um adiantamento da compreensão do que é. Enquanto a mente estiver tentando mudar sua estupidez numa outra coisa, ela permanecerá estúpida. Mas se a mente disser: reconheço que sou estúpida e desejo compreender o que é estupidez, portanto, eu vou examiná-la, observar como ela se origina. Então, esse processo de investigação causa uma transformação fundamental. E qual o significado da palavra progresso? Existe essa coisa chamada progresso?